não sei desligar. Eu não aceito depois, nos executos dentro que eu vou igreja. E eles têm ligado. Ficam fazer os dias, eu sou um jovem muito novo, né? A gente é jovem, eu tenho 7 filhos, né? Então, tem um com 42 anos, tem outro com 30 e poucos, 38, 39, tem outro com 36 anos, tem um com 32 anos. Então, são tudo crianças, né? A gente vai, graças a Deus, né? Está tudo bem, desculpa, né? Vou passar o pastor, né? E ele vai estar dando continuação ao culto. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Fria essa noite, né? Fria a noite. Mas nós estamos aí para a glória de Deus. E o Senhor há de ser conosco nesta noite, como tem sido em todas, apesar do frio. Acho que nós tivemos um bom resultado da campanha no final de semana. Deus foi conosco, Deus nos abençoou por sua palavra, pelos louvores também. E eu creio que foi positivo o trabalho. E agora nós retornaremos ao nosso estudo do Sermão do Monte, que ficou bem picotado. Eu acredito que nós já estamos há uns 6 meses já estudando esse sermão. Mais ou menos isso, né? Faz tempo. Faz bastante tempo. Desde o capítulo 5 de Mateus. Glória a Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor, porque podemos estar na sua casa. Amém, irmãos? Vamos então ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13. 7:13. Desculpe. A palavra de Deus. Os anúncios nós faremos no final. Mateus capítulo 7 e versículo 13 da palavra de Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos e toda a árvore assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Eu li todos esses 10 versículos porque eles estão ligados. Mas essa noite nós vamos ver a porta e o caminho apenas. Os primeiros versículos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, bendizemos o Teu nome porque Tu és digno de todo louvor, de toda glória. E este lugar está bom, Senhor, e este lugar está maravilhoso, e neste lugar há a Tua presença. Aleluia, Jesus.
Pai amado, nos ajuda a compreender o texto sagrado nesta noite. Me ajuda, Deus, a comunicar a Tua palavra como é a Tua palavra. Ajuda-nos a entender pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a mensagem que Tu nos quer passar, assim como Tu quiseste passar no monte, Senhor, quando proferiste com os Teus próprios lábios estas palavras. Espírito Santo, nos ajuda, nos alegra, quebranta o nosso coração esta noite, na Tua presença e pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. O Senhor Jesus está se encaminhando para encerrar a sua mensagem à multidão no monte. Jesus está se encaminhando para encerrar o seu discurso, a sua pregação, o nome que nós quisermos dar. A sua mensagem é a mais agradável aos meus ouvidos. Jesus, então, depois de dizer muitas coisas, Jesus fala de uma porta que é estreita e de um caminho que é apertado. Jesus fala da dificuldade de entrar e da dificuldade de permanecer. Porque a porta é estreita, é difícil de entrar, mas o caminho é apertado. Ou seja, o caminho, muitas vezes, ele não é confortável. E durante muitos anos, irmãos, durante muitos anos, nós ouvimos muito nos púlpitos das igrejas pregar usos e costumes, até mesmo baseados nesses textos, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Mas se nós atentarmos para a mensagem de Jesus contida aqui no Sermão do Monte, nós vamos ver que Jesus, depois de tudo que ele diz, depois de tudo que ele prega, depois de tudo que ele anuncia, depois de tudo que ele fala, quando a multidão já está gemendo, quando alguns já estão pensando, dura esse discurso, Jesus diz, a estreita é a porta e apertado é o caminho. Ou seja, Jesus não está facilitando. De certa forma, Jesus não está facilitando as coisas para os ouvintes. Obrigado. Jesus não está facilitando as coisas para os ouvintes. E nós vamos ver isso hoje. O que é a porta estreita e o caminho apertado? Nós vamos voltar no Sermão do Monte, porque é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de novo do que ele já vinha falando. E como nós, assim como Jesus, vamos nos encaminhando ao final, e como nós vimos isso durante um período muito longo, nós vamos retornando em alguns pontos essa noite. E vamos ver o que Jesus quis dizer com o caminho, com porta estreita e com o caminho apertado. O céu, sem dúvida alguma, é tomado por esforço, como diz as Sagradas Escrituras. Não há de se chegar ao céu de maneira levando a vida flauteada, como nós gostamos de dizer, né? Não há. Jesus está dizendo, no final do discurso, no final da mensagem, no final da pregação, que é isso mesmo. Jesus está afirmando o que eles estão pensando. Eles estão pensando, mas é difícil viver dessa forma. E Jesus está dizendo, é isso mesmo, é difícil. É difícil de entrar e é difícil de ficar. E a tendência muitas vezes é piorar. Muitas vezes é piorar. Não é um catastrofismo, irmãos. Não é a teoria da catástrofe, ou a teoria da pobreza, ou a teoria da doença, ou a teoria do ruim. Ser cristão não é viver nessa teoria de que tudo vai dar errado, tá? Tudo vai dar errado sempre da pior maneira possível. Não, isso é uma filosofia que existe por aí que diz, tem uma filosofia que diz que quando as coisas vão dar errado, elas sempre vão dar errado da pior maneira possível. O cristianismo não é isso.
porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Mas o caminho é apertado. Jesus começa falando de um caminho apertado, irmãos, lá nas bem-aventuranças. No capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, quando Jesus fala dos bem-aventurados, ou seja, aqueles que são felizes, vocês lembram que eu disse que bem-aventurado significa feliz. Feliz são aqueles que vivem dessa forma e são felizes porque vivem dessa forma. São os dois âmbitos das bem-aventuranças, né? Ele é bem-aventurado porque ele é pobre de espírito e por ser pobre de espírito ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado. Eu destaquei algumas palavras, irmãos, que nós encontramos nas bem-aventuranças. No versículo 3, Jesus fala dos pobres de espírito. No versículo 4, Jesus fala dos que choram. No versículo 5, Jesus fala dos mansos. No versículo 6, Jesus fala dos que têm fome e sede. Mas não é qualquer fome, qualquer sede. É fome e sede de justiça. Eles têm necessidade de justiça. Fome e sede fala de necessidade. Eles precisam viver justamente, de maneira justa, de maneira piedosa. No versículo 7, Jesus fala que bem-aventurados são os misericordiosos. No versículo 8, Jesus fala que são bem-aventurados os limpos de coração. Não são apenas aquelas pessoas que conseguem viver nas regras, não. São aquelas pessoas que conseguem, não são apenas as regras e os mandamentos, aquelas pessoas que conseguem viver nos mandamentos, mas são bem-aventurados aqueles em que os mandamentos conseguem viver neles. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, no verso 9, e bem-aventurados os que sofrem, no verso 10, por causa da justiça, e bem-aventurados, no verso 11, são aqueles que são injuriados e aqueles sobre os quais são ditas mentiras. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal a vosso respeito por causa do meu nome. Então nós olhamos pobres, choram, manso, fome, sede, misericórdia, limpos de coração, que é mais profundo, não é uma limpeza externa, é uma limpeza interna, os pacificadores, os que sofrem, tudo na contramão do que a carne deseja e anseia, e tudo na contramão do que o mundo moderno nos apresenta. O mundo moderno nos apresenta que não é bom ser pobre. Quem dirá de espírito, que é a fonte da vida? Ser manso, ser pobre significa ser simples, ser como é Jesus. Não, isso não é o que o mundo nos apresenta, nem o que a nossa carne quer. Bem-aventurados são os que choram. Ninguém quer chorar. Nós não queremos chorar. Nós não queremos lágrimas advindas de tristeza nas nossas vidas. Mas Jesus diz que os que choram, eles são bem-aventurados. Jesus diz que os mansos, em um mundo em que o que nós queremos fazer é guerra, os mansos e os pacificadores, eles são felizes porque são mansos e pacificadores. E se forem mansos e pacificadores, eles serão felizes. São felizes porque são e porque são felizes. Aleluia. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando, irmãos, de lutar contra nós mesmos. Esse é o sermão do monte. O sermão do monte é lutar contra a influência maligna na nossa carne, contra as tentações do diabo, contra o aflorar da nossa carne para essas tentações e para a implantação do reino de Deus em nós. Porque não haverá implantação no reino de Deus onde nós estamos se não houver a implantação do reino de Deus em nós, em nossa vida, em nossa alma, em nossa casa, nos ambientes em que nós habitualmente estamos. Se não houver em nós, não haverá nesses lugares. Não haverá implantação do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Como é difícil ter misericórdia hoje. Nós temos uma facilidade muito grande para exercer juízo. Bem-aventurados os limpos e limpos de coração. Totalmente contraditório com o mundo que nós vivemos, um mundo que diz que o bom é satisfazer os próprios desejos.
O bom é satisfazer os desejos da carne. O bom é correr atrás de tudo que se quer, independentemente das consequências. Por isso nós vemos casamentos destruídos, famílias destruídas, carreiras profissionais destruídas, carreiras ministeriais, obreiros que destruíram o talento de Deus na sua vida porque correram atrás do que desejaram. Quiseram fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento humano e institucional. E, para tanto, abriram mão de serem bem-aventurados. Abriram mão de serem limpos de coração. Preferiram ser como os fariseus, limpos por fora, mas por dentro sepulcros caiados. É sobre isso que Jesus está falando, irmãos. Quando ele diz que a porta é estreita. E quando ele diz que o caminho é apertado. Porque vocês imaginem viver uma vida cristã, uma vida em prol de agradar a Deus. Vendo limitações em nós mesmos. Mas aí é que entra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí é que entra o Consolador. Aí é que entra aquele que santifica pela aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Aí é que entra o Deus Espírito que habita em nós. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Jesus está falando dessas coisas. Sofrer injustiça, injúria, por amor do nome de Jesus. Veja que parece meio contraditório, meio maluco, porque Jesus está dizendo assim, vocês são bem-aventurados quando por causa da justiça forem injustiçados. Quando por causa de serem injustos sofrem injustiças. Quando essas coisas acontecerem, exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Jesus está falando dessas coisas quando ele fala que o caminho é estreito, irmãos. Jesus está falando dessas coisas quando ele fala que o caminho é apertado. O caminho é estreito e o caminho é apertado e o caminho é difícil. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Quando Jesus está falando que o caminho é estreito e apertado, ele está falando para que eles se lembrem do que ele disse a respeito de ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. O sal faz a diferença. Aqueles que cozinham sabem que o sal faz toda a diferença. Uma comida sem sal ela é totalmente diferente de uma comida com sal. Pegue os melhores temperos que você encontrar e tempere qualquer alimento. E pegue todos esses mesmos temperos que você encontrar, tempere um alimento e põe uma pitada de sal. Faz toda a diferença. Aquela carne bem temperada sem sal, aquela comida bem temperada sem sal, ela fica saborosa, mas sempre nós temos a sensação de que está faltando alguma coisa. Mas está faltando alguma coisa aqui. Está faltando uma coisinha aqui. É o sal. E aí Jesus diz, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. 5, 13 e 14 de Mateus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus está dizendo, olha, vocês são especiais, vocês fazem toda a diferença, vocês são o que torna o mundo tolerável às narinas, ao paladar de Deus, melhor dizendo. O que ainda torna o mundo quando eu digo é o sistema instaurado, palatável a Deus, é o sal, ou seja, é a igreja. Mas cuidado, vocês não podem se tornar insípidos, vocês não podem se tornar sem sabor, porque senão vocês só vão servir para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantos irmãos nossos nós conhecemos que hoje só vivem para ser pisados pelos homens? É disso que Jesus está falando. Jesus está falando de procurar manter uma espiritualidade alta. Manter níveis elevados de espiritualidade. Nem sempre é fácil. Por isso que o caminho é apertado. Porque não é fácil. O caminho largo que conduz para a perdição, ele não é um caminho de renúncia.
Ele é um caminho de desejos. Ele é um caminho, o caminho que conduz para a perdição, ele é o caminho da autossatisfação. E o caminho que conduz para a salvação é o caminho da satisfação em Deus. Eu estou satisfeito em Deus. Como disse o salmista, fique satisfeito no Senhor e Ele estabelecerá os teus caminhos. Ficar satisfeito em Deus. Estar satisfeito na pessoa de Cristo. Estar satisfeito na sua obra. Estar satisfeito na sua palavra. Estar satisfeito na sua salvação. Manter uma espiritualidade alta. Ser luz do mundo, resplandecer em meio às trevas. Nós temos que resplandecer em meio às trevas. Vós sois a luz do mundo, verso 14 de Mateus 5 diz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, veja que nós estamos fazendo essa recapitulando, melhor dizendo, porque é o que Jesus está querendo dizer. Olha, tudo isso que eu tenho dito é uma porta estreita e é um caminho apertado, e é por essa porta que vocês têm que entrar, e é nesse caminho que vocês têm que andar. É nesse caminho que vocês têm que se manter. Jesus fala de ser justo. Jesus fala de não ser religioso, versículo 20 do capítulo 5. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque religiosamente, na época de Jesus, não haviam homens mais zelosos pela lei do que os escribas e os fariseus. Mas eles eram zelosos pelo aspecto religioso. Então, Diego, estou confuso. Já tinha pregado sobre isso outra vez, pregou agora. Jesus não quer uma religião vazia. Servir a Jesus, servir a Deus não é seguir uma porção de regras. Servir a Jesus, como eu disse no início, não é obedecer mandamentos, é viver mandamentos. É deixá-los viver em nós. É amarmos esses mandamentos. É esses mandamentos tomarem conta da nossa vida. A tal ponto de se cumprir em nós aquilo que o apóstolo João disse na sua carta, na sua primeira carta, se eu não me engano. Filhinhos, aquele que está em Deus não vive pecando. Mas se pecardes, vejam que o mas é uma condicional, ele é uma exceção à regra. A vida do crente não é uma vida de pecado. A vida do crente é uma vida de santidade, santificação. Santificação é o processo constante em busca da santidade plena que nós só alcançaremos na eternidade. Mas nós não vivemos pecando. Nós não vivemos uma religiosidade externa, ela não é externa, ela está a religião de Jesus ela está em nós. Jesus está em nós de tal maneira que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, Cristo vive em mim. É isso que nós cristãos temos que procurar, é isso que nós cristãos temos que buscar, é isso que nós cristãos temos que almejar. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, justiça sim, religiosidade, melhor dizendo, não. Religiosidade fria e morta, não. Jesus fala de uma santidade que vai além do que é exterior. Versículos 27 e 28 do capítulo 5 de Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Veja que Jesus vai fundo. Jesus, ele revira os seus ouvintes do avesso. E ele diz, olha, não cometer adultério é muito bom, mas ficar cobiçando a mulher do outro também é pecado. Trair sua esposa em pensamento também é pecado. Porque nós servimos ao Deus. O que é que Deus disse para Samuel? Samuel, eu não vejo como vê um homem. Eu vejo o coração. E nós pentecostais, nós gostamos muito desse texto, quando a mensagem fala de vocação ministerial. Quando fala de vocação para o serviço. Quando fala de posições na igreja. Deus vai me dar uma posição porque Ele não vê como vê o homem. Eu sou humilde, eu sou pequenininho, mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Isso é verdade, para o ministério é também, mas para a vida cristã é também. E muitas vezes, por ver no nosso coração, é que nós estamos na posição minúscula dentro da instituição que nós estamos. Ou dentro da igreja local. Porque Ele vê o nosso coração. Porque Jesus não tem compromisso com diaconato, presbiterato humano. Ele tem compromisso com seus diáconos levantados por ele, no Espírito, com seus presbíteros. A igreja reconhece os ministérios. As instituições, elas não fazem nem diáconos nem presbíteros. Elas reconhecem os ministérios que Deus nos outorgou. Essa é a grande diferença daquele que tem convicção do seu ministério e daquele que espera ser alguma coisa na instituição. Eu vou ser um evangelista um dia. Se tu não é no Espírito, não adianta ganhar a carteirinha. Vai ganhar a carteirinha e vai guardá-la no meio da Bíblia. Credencial de evangelista. Credencial de pastor. Lá dentro da Bíblia, ó. Bem bonita. Não. Jesus olha. E é interessante que na continuação dos versículos que seguem a esse comentário de Jesus sobre adultério, ele diz, se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Porque é melhor entrar caolho no reino dos céus do que pegar todo o corpo e ser lançado no inferno. Irmãos, uma mensagem dessas não pode ser para um caminho largo e para uma porta espaçosa, para uma porta que seja fácil de entrar. É isso que Jesus está dizendo. Olha, esse caminho que vocês vão escolher, a porta é estreita. Quem já entrou numa porta estreita? Para entrar numa porta estreita, normalmente a gente tem que entrar de lado. Algumas pessoas, assim, já têm uma circunferência circular, não importa se virar de frente ou de lado, não passa. Mas os mais magrinhos, quando eles viram de lado, eles passam num lugarzinho mais estreito. É assim. A porta é estreita. Tem que fazer força para entrar. Tem que mudar a posição. Tem que se enquadrar. E aí, quando nós passamos pela porta estreita, quando nós passamos por aquele momento lindo da conversão, que é o momento que nós resolvemos romper com os familiares que detestam a nossa fé, romper no sentido de não dar ouvidos aos seus conselhos, vai virar crente, vai ficar louco, vai sustentar vagabundo, pastor vagabundo. É isso que eles dizem. Aí nós passamos por isso, passamos pelo medo, passamos pelo sentimento de vergonha, nos enquadramos, passamos pela porta estreita e dissemos, agora vai ser mil maravilha. Quando nós entramos lá, nós descobrimos que o caminho é estreito. Vai ter que continuar se apertando, vai ter que continuar dando um jeitinho, vai ter que continuar fazendo força. Porque o caminho é estreito. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Jesus fala de uma honestidade absoluta e não de uma honestidade relativa. O que nós temos no Brasil hoje é uma espécie de honestidade relativa. Seja, porém, verso 37, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Honestidade absoluta. Isso é absoluto. O cristão é honestamente absoluto em sua maneira de viver. O seu sim é sempre sim. O seu sim nunca é um talvez. E o seu não nunca é um quem sabe.
Isso, irmãos, não é a literalidade como muitos antigos pensavam, dizer assim, irmão, eu prometi dar a minha casa, agora a palavra do crente é assim, sim, não, eu vou dar a minha casa. Não é esse tipo de coisa, irmão, não é que eu marquei um compromisso e estou com um parente morrendo, mas eu vou no compromisso, porque a palavra do crente é assim, sim e não. Não é isso, irmãos. Não é que nós nunca vamos dizer um talvez. Jesus está querendo dizer sobre o nosso caráter. As pessoas têm que confiar absolutamente no que nós temos. Quando pararem dúvidas sobre o nosso caráter, nós estamos com um problema. É porque nós já deixamos rastro para que as pessoas duvidem do nosso caráter. Nós, os cristãos, temos que ter aquele caráter e que quando surja algum imprevisto à nossa volta, por exemplo, no trabalho, alguma desonestidade, alguma coisa assim, todos pensem, o fulano não foi, porque o fulano é crente. O ciclano não foi, porque o ciclano é crente. Ele não faria isso de maneira nenhuma, mesmo que em prejuízo nosso mesmo. Porque muitas vezes, para o nosso sim ser um sim, ele é um sim que nos prejudica. E para o nosso não ser um não, ele é um não que nos prejudica. Nem sempre o nosso sim nos beneficia e o nosso não nos beneficia. Muitas vezes ele nos prejudica. E Jesus está dizendo, olha, a honestidade do crente ela é absoluta. A seriedade daquele que quer me servir, ela é absoluta. Se ele diz que é sim, é sim. E se ele diz que é não, é não. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Verso 46. O cristão é aquele que reflete o amor divino. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Verso 44 diz assim, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei também aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bom, se o caminho aqui era apertado, agora afunilou. Porque é amar quem nos odeia, irmãos. Amar quem nos odeia. Eu conheço uma porção de crente que hoje, que levantaria no Sermão do Monte e diria assim, tá, Jesus, fala sério. Amar quem me odeia? Eu não estava lá, mas eu imagino algumas pessoas da multidão levantando e se retirando. Porque o caminho é estreito. E é disso que Jesus está falando. Jesus está falando do que ele já falou. Que nós devemos entrar por essa porta estreita e por esse caminho apertado. Jesus nos ensina que as nossas orações e as nossas esmolas, elas não são barganhas com Deus. É o que ele nos ensina no capítulo 6. Foi o que ele disse, olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. O que a tua mão direita faz, a tua esquerda não fique sabendo. Quem vê é o teu Pai. O teu Pai que está em secreto, esse vê. A oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, ela não é a oração que nós vemos hoje. Uma oração em que nós chegamos à presença de Deus e enchemos Deus de ordens. A tua palavra diz assim, Senhor. Porque tu tem que fazer, porque a tua palavra diz assim. Ora, Deus sabe o que a palavra dele diz. Vamos chegar na presença de Deus exigindo as coisas. Quando falei sobre a oração do Pai Nosso, eu falei sobre isso. E Jesus fala sobre isso. É interessante, algumas expressões da oração do Pai Nosso. Teu reino, tua vontade, teu nome,
Perdoa-nos. O rei é ele. O nome que tem poder é o dele. A vontade que deve prevalecer é a dele. Quem tem poder de perdoar é ele. Verso 9 do capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O desejo do cristão é que o reino de Deus se estabeleça. O desejo do cristão é que o reino de Jesus se estabeleça. O desejo do cristão é que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Mas orar assim, irmãos, quando nós estamos enfermos, orar assim quando nós estamos desempregados, orar assim quando nós estamos em grande tribulação, orar assim quando nós estamos passando grande necessidade, orar assim quando nós estamos enfrentando problemas de relacionamento familiar, é um caminho estreito, é um caminho apertado. Porque é tão difícil chegar na presença de Deus com uma enfermidade terminal, prestes a morrer e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. É disso que Jesus está falando. De servi-lo, de entregar-se a Ele. Jesus fala no verso 19 do capítulo 6, não ajunteis tesouros na terra. Mas como não ajuntar tesouros na terra em um mundo em que as pessoas são medidas pelo que elas têm? Seja dinheiro ou posição social. Porque muitas pessoas não têm muito dinheiro, o que elas têm é status. O seu status é o seu tesouro. A sua posição na sociedade é o seu tesouro. E Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, estará aí o teu coração. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que eles movam o olhar e escolham o tesouro que é verdadeiramente o tesouro. O tesouro é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala em não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, mas como se o Deus que rege o mundo é o Deus dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. Não se tem uma boa saúde sem dinheiro, não se tem uma boa educação sem dinheiro, não se vestem boas roupas sem dinheiro, não se come uma boa comida sem dinheiro. Se bem que nós damos nosso jeito, né? Nós damos nosso jeito. Não proporcionamos aos nossos filhos, muitas vezes, aquilo que os amiguinhos têm, porque não temos dinheiro. E o pai do amiguinho do nosso filho tem dinheiro. E o seu menino, sua menina é presenteada todos os dias, todo o tempo, com coisas que estão fora do nosso alcance, literalmente fora do nosso alcance. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês têm que saber o que é o tesouro. O olhar, Jesus fala do olhar no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem maus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se a tua forma de viver, de olhar a vida for uma forma ruim de olhar a vida, então toda a tua vida será ruim, porque tu olha de maneira equivocada para a vida. Olha de maneira egoísta, egocêntrica, afastada de Deus. No verso 33 do capítulo 6, ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Jesus compara a nossa vida com a vida das aves, e ele diz: não valei vós muito mais do que os passarinhos? Se Deus alimenta os passarinhos, há de cuidar de vós. Jesus faz no Sermão do Monte o pedido e dá um ensinamento que talvez seja um dos mais difíceis para os nossos dias. Não andeis ansiosos.
Como não andar ansiosos, irmãos? Eu, por exemplo, que trabalho num serviço que não tem muito esforço físico, assim. Às vezes eu chego em casa com dores terríveis nas costas, porque eu passei o dia caminhando, muitas vezes por causa de uma ansiedade, por causa de um pensamento que fica martelando, ou uma coisa que tem que ser resolvida. E Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. O caminho é apertado, irmão. O caminho é apertado. Mas o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Se Jesus vai conosco até o vale da sombra da morte, Jesus, por um acaso, nos deixaria só na jornada da fé? Claro que não, irmãos. Claro que não. Há um hino muito antigo que diz que com Jesus no barco tudo vai muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. E acalma o temporal. Aprenderam? Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. E acalma o temporal. O temporal está lá, mas Jesus também está lá. A tormenta está lá, mas Jesus também está lá. Isso é o mais importante, é que Jesus está lá. Para nós terminarmos, irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 24. É disso que Jesus está falando, irmãos. Quando ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. É disso aqui que Jesus está falando, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É isso que trata da porta estreita e do caminho apertado. Negar a si mesmo. Buscar ser como Cristo. Buscar ser como o Senhor. Buscar ser como o nosso Salvador. E o caminho é estreito e a porta é estreita e o caminho é apertado porque não é fácil. Mas Deus nos dá graça. O Senhor que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la. O Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos faz crescer, a palavra de Deus nos alimenta, nutre a nossa alma e nos torna cristãos poderosos na fé. Então, nós que estamos aqui essa noite, que já entramos pela porta estreita, vamos continuar no caminho apertado. Vamos continuar servindo a Deus nesse caminho. Porque é o melhor caminho. Não há outro caminho, esse é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Os atalhos conduzem à perdição. Jesus é o caminho. Jesus é que nos conduz à vida eterna com o Pai. No lugar em que não haverá nem dor nem sofrimento. Mas para isso nós temos que trilhar o caminho apertado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Com Jesus no barco tudo vai muito bem, vai muito bem,
vai muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. E acalma o temporal. Mais uma vez. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. E acalma o temporal. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos à Tua presença mais uma vez. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, porque um dia entramos neste caminho. Nós Te louvamos, Senhor, porque um dia passamos por essa porta. E muitas vezes, Senhor, os nossos pés estão calejados e Canaã parece tão distante de nós, Senhor. Mas nós queremos pedir a graça do Teu Espírito Santo para negarmos a nós mesmos a cada dia, Senhor, e prosseguir, ó Deus amado, na jornada da fé. Prosseguir, Senhor, combatendo o bom combate, guardando a fé, Senhor. Prosseguir, ó Deus querido, militando a causa do Evangelho. Prosseguir, Senhor, levando o estandarte da fé, da pregação, da santificação, do amor a Ti, ó Deus, em nossas vidas. Aplica essa palavra em nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós carecemos da Tua ajuda. Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, o Paracletos amado. Te apodera de nós a cada dia de forma a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Mais próximos do Senhor, para buscarmos essa perfeição que só o nosso Pai que está no céu tem. Quando os nossos pés estiverem vacilando no caminho, Senhor, como diz aquele poema antigo, toma-nos nos braços. Quando estivermos a vacilar, Senhor, não permita-nos tropeçar, ó Deus. Não permita-nos deixar a fé, Senhor, e abandonar as nossas jornadas. Não permite, ó Deus, que o diabo venha a tomar a nossa fé. Mas pelo poder do nome de Jesus, esse que está ao nosso derredor, Senhor, que ele seja repreendido e não encontre em nós brecha para nos tragar. Que antes nós possamos resistir ao diabo e que nós possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação, Senhor, que está em Ti, Cristo Jesus. Bendito e louvado é o nome do Senhor, bendito e louvado é Teu nome, Senhor. Bendito e louvado é Teu nome, Senhor. Senhor, nos ajuda, ajuda cada filho, cada filha que está aqui, Senhor. Olha para a sua necessidade, olha para a sua tristeza. Talvez os pés de alguém estão calejados esta noite, Senhor, e seus joelhos já estão trementes. Mas que pela Tua fé, Senhor, pela Tua palavra e pela fé, Senhor, e pelo Teu poder, seja fortalecido nesta noite, em nome de Jesus. Para caminhar mais uma milha, Senhor, para caminhar mais uma milha, para caminhar mais 1 quilômetro nesta graça, Deus, até ser animado e reavivado novamente. Aleluia, aleluia. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Tudo aqui é passageiro, tudo
Ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Muito bem, queridos. Nós temos oração amanhã, irmão Vanderlei, oração e discipulado. Isso, às 8 horas da noite nós temos discipulado para